como chegamos a esse nível? Eu toquei em você e Deus falou assim para mim: Mateus. Teu nome é Mateus? Não? Você conhece Mateus? Não? Então abre Mateus capítulo 1, versículo 23. Quando aparece uma goteira na tua casa, qual é a primeira coisa que você faz? Pega um balde. Pegou o balde e colocou. Daqui a pouco o balde enche, o que você faz? Coloca outro. Beleza, você vai colocando 50 balde. Mas depois eu quero ver se você vai dar conta de pagar a conta de água. Com 15 anos de idade eu tinha 800 composições. Se você me perguntar quantas eu tenho hoje, eu não conto mais. Eu falo isso para dizer para você que quem está falando aqui não é uma Zé Ninguém. Já ouviu aquela frase que a teologia mata? Ou seja, o estudo sobre Deus? Pois é, tem pessoas que usam esse jargão para justificar a preguiça em estudar sobre a Bíblia. Quem não estuda as Escrituras confunde heresia com a voz de Deus. Essa nova onda de pregadores é fraca demais. Veja só. O que nós temos de referência ainda são pastores mais velhos. E quando surge alguém que é jovem, a igreja em muitas vezes solta o garoto ou a garota pelo mundo e não ensina os conceitos básicos sobre a fé. Gente, não é somente ser famoso e pregar em várias igrejas. Infelizmente, quem se torna uma celebridade gospel tem que criar maturidade logo cedo. Não adianta se não fizer isso. O diabo coloca várias propostas na mesa. Você acha mesmo que somos blindados de não sermos atingidos pelas flechas do diabo? Tenta ficar sem ler a Bíblia por alguns dias. Comece a criar amizades estranhas. Logo, logo você cairá em uma armadilha. E lembre-se que o diabo, nosso inimigo, está em nosso derredor, rugindo e procurando a quem possa devorar. Mas enfim, vamos lá. Eu não consigo compreender qual a dificuldade de alguns pregadores em falar simplesmente sobre a Bíblia. É por isso que hoje em dia muitas pessoas estão pregando achismos por aí e não as Escrituras. Entretanto, precisamos entender algo importante. Essas pessoas só têm holofotes por aí porque tem igrejas que ajudam a fazer a estrelinha brilhar. Hoje em dia, algumas pessoas, infelizmente, se tornaram secularizadas, ou seja, vamos fazer ou vamos em algum evento que agrada a minha carne. Sabe aquele irmãozinho que falta na EBD e que não gosta de evangelizar? Esse é o mesmo que faz de tudo para estar presente em algum evento que tenha algum pregador famoso. Olha só, eu posso faltar na EBD, eu posso faltar no evangelismo, mas eu não vou faltar naquele dia que o pregador famoso estiver na minha igreja. E isso é assustador, porque isso não deveria acontecer. Aí, sabe o que acontece? Esses pregadores que ficam adivinhando RG e CPF e fazendo alusões ganham relevância na internet, porque tem pessoas que gostam de aplaudir esses pregadores e tudo mais. Eu lembro até hoje, a pregação mais chocante que eu já ouvi foi de um cantor cristão, que inclusive ele tem um projeto no sertão, onde ele ajuda muitas famílias ali. Ele começou a explicar sobre a realidade do sertão e aplicou a cruz de Cristo. Foi uma pregação fenomenal, ele falou sobre coisas espirituais. Agora, a moda hoje em dia é usar um iPhone para fazer uma alusão ou uma parábola. E essa parábola não tem nada a ver com o reino de Deus, e sim das coisas terrenas. Abrir a Bíblia aleatoriamente e revelar coisas também para as pessoas. A minha pergunta é, onde que caímos? Onde que erramos? Para que essas coisas estejam acontecendo. Sabe onde estão os melhores pregadores e muitas vezes? No anonimato. São aqueles que vivem pela obra e gastam a semana inteira para pregar um sermão de 1 hora no domingo. Coisa que hoje em dia está difícil de ver. Pois tem pregadores que leem a Bíblia, fecha ela e depois fica falando de tudo no púlpito, menos do texto que leu. E por incrível que pareça, essa forma de pregar chama atenção porque os evangélicos são curiosos. Parece que o testemunho das pessoas se torna mais importante do que a própria pregação. Tem um livro que eu já li mais de 10 vezes, que se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. É um livro fenomenal, que vai te constranger. Na verdade, esse livro é uma pregação de Jonathan Edwards.
E o impressionante é que quando ele começou a pregar, muitas pessoas diziam: pare de pregar, pare, porque estamos sentindo o inferno em nossos pés. As pessoas começaram a pegar nas colunas do templo, achando que iriam morrer. Isso que é pregação que transforma. Tem pregações hoje em dia que até mesmo faz a gente chorar, mas esse choro não produz arrependimento. O Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito oportuna sobre esse assunto. Na igreja, a única estrela que deve brilhar é Jesus. Já percebeu que hoje em dia os pregadores querem ser os protagonistas da igreja? Eles revelam, falam em línguas que ninguém entende e ainda por cima eles fazem movimentos esotéricos que causam escândalo na igreja. Agora eu te faço uma pergunta: onde Jesus está sendo exaltado? Onde Jesus fica nessa história? Eu lembro da história de um homem que resolveu abandonar tudo para seguir o evangelho. O seu nome? John Bunyan. Ele foi acusado de pregar a Bíblia de uma forma muito intensa e isso causou muito incômodo para o catolicismo na época em que ele vivia. Ele foi preso e ficou 12 anos comendo da pior comida e vivendo entre ratos e baratas. E ainda por cima ele tinha uma filha que era cega e não pôde vê-la crescer por causa da prisão em que ele vivia. Ele, inclusive, escreveu uma carta falando sobre o medo de sua filha se tornar uma garota de rua por causa de sua deficiência e do preconceito daquela época. Mas esse homem foi usado por Deus, mesmo dentro de uma cela. Nessa cela, ele também escreveu um livro formidável, que se chama Graça Abundante. É claro, além do Peregrino. Deus usava homens mesmo diante de situações difíceis. Hoje temos acesso a livros e cursos sobre teologia e mesmo assim desprezamos essas coisas por causa do medo de se esfriar espiritualmente. Isso é uma mentira. Precisamos nos preparar para encarar esse mundo caído. Como que vamos conversar com um filósofo e mostrar sobre o sentido da vida se nós não sabemos o que significa fé e razão? Como que vamos conversar com um ateu se nem sabemos sobre a teoria da evolução ou sobre o criacionismo? Como que vamos pregar o evangelho para um satanista se não sabemos nem da origem do diabo? Por isso é importante estudar. Não é à toa que o povo de Deus, em muitas vezes, padece por falta de conhecimento das Escrituras. E não somente isso, viu? Mas muitos estão aí passando vergonha hoje em dia por não conhecer também os conceitos da vida e os pensamentos que existem sobre a humanidade. Faça um favor, estude a palavra de Deus, leia ela, mantenha-se em oração e não deixe se enganar por frases de efeito e de falsos ensinos. Não negocie o seu tempo devocional, mergulhe na palavra de Deus, só assim você estará apto para desenvolver uma capacidade intelectual de pregar e de fazer a diferença na sua família, igreja e trabalho. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.